Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Esse final de semana é um final de semana muito rico. Esse final de semana, sábado e domingo, nós celebramos o quarto domingo do Advento, quarto e último domingo do Advento. Porém, já no final do dia do quarto domingo do Advento, que é dia 24, nós celebramos a vigília do Natal. Temos a missa vespertina, à tarde, a missa da noite de Natal, e já debruçamos para na segunda-feira celebrarmos o dia de Natal com a missa da aurora, né, e a missa do dia. Então, vários formulários, uma abundância de textos. Temos as leituras do quarto domingo do Advento, temos as leituras da missa vespertina, justamente do Natal, dia 24 à noite. Temos as leituras da missa da noite, a mais conhecida, a famosa missa do Galo, né? E depois temos a missa da aurora, no dia de Natal, segunda-feira de manhã, e a missa do dia de Natal. É uma abundância de textos que nos fazem cada vez mais exultar de alegria pelo grande dom. O Senhor nasceu no meio de nós. As promessas feitas aos antigos pais aconteceram. E eis que o Senhor vem morar no meio de nós. E uma vez nascido, Ele permanecerá sempre conosco. Estava sempre conosco, de uma certa forma. Com o seu nascimento, esse verbo se encarnou. E depois da sua morte e ressurreição, continua presente no meio de nós, ressuscitado. Portanto, nós cuidamos a você, caríssimos irmãos e irmãs, para que possa aproveitar bem, sabendo que uma coisa é a celebração do quarto domingo do Advento, que é o último domingo do Advento, e ao mesmo tempo de já debruçarmos para a celebração natalina. Essas duas festividades que vão se encontrando nesse final de semana. Até domingo à tarde é Advento. Domingo à tarde em diante já é vigília, véspera e vigília de Natal. A mais conhecida é a missa da noite. A missa da noite, ou a missa da meia-noite, ou perto da meia-noite, em que justamente nós temos uma leitura de Isaías muito significativa. O povo que andava na escuridão, andava nas trevas, viu uma grande luz. Os que habitavam nas sombras da noite, da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga que os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como a jornada de Madiã. Meus irmãos e irmãs, nesse quarto domingo do Advento, nos fala justamente sobre a grande promessa que é cumprida. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. O nome da virgem era Maria. Como acontecerá isso? O Espírito Santo virá sobre ti e fará nascer de você o Filho de Deus. A promessa feita aos antigos pais culminou em Maria, uma jovem lá dos confins da Terra Santa, lá de Nazaré, que recebeu o anúncio pelo anjo e perguntou como é que ia acontecer isso. Dessa promessa que foi realizada, nós vemos que Jesus Cristo nasceu 9 meses depois, nasceu em Belém, conforme as promessas e conforme os textos bíblicos, e nasceu para ser o Senhor e Salvador de todos nós. E a leitura da noite, da missa da noite, do dia de Natal, fala bem dessa presença do Verbo, luz do mundo. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, foi-nos dado um filho. Ele traz nos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros e Príncipe da paz. Como temos necessidade desse Príncipe da paz no mundo de hoje.
Ele está presente no meio de nós, mas cabe a nós, meus irmãos e irmãs, anunciá-lo e acolhê-lo, para que primeiro nós tenhamos paz em nossos corações e para que nós possamos também semear a paz em nossas famílias, em nossa região, em nossa cidade e no mundo. Príncipe da paz, ele vem até nós, resgatando-nos da morte e do pecado para uma nova vida. E meus irmãos e irmãs, na leitura do Evangelho, nos fala que as coisas aconteceram historicamente, segundo Lucas. E aí, meus irmãos e irmãs, o evangelista realmente nos fala da parte histórica. Realmente as coisas aconteceram dentro de um contexto histórico bem preciso, constatável também por outras fontes. E ele nos fala o seguinte: aconteceu naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, que depois a tradição da igreja colocou com muita clareza no anúncio do Natal. O anúncio do Natal, que na missa da meia-noite ou da noite, antes de começarmos a missa, tem esse anúncio que desse fato histórico e que é muito claro para nós. Transcorridos muitos séculos, desde que Deus criou o mundo e fez o homem à sua imagem, séculos depois de haver cessado o dilúvio, quando o Altíssimo fez resplandecer o arco-íris, sinal de aliança e de paz, 21 séculos depois da migração de Abraão, nosso pai na fé, 13 séculos depois da saída de Israel do Egito, sob a guia de Moisés, cerca de 1000 anos depois da unção de Davi como rei de Israel, na 65ª semana, segundo o profeta Daniel, da Olimpíada 194ª de Atenas, ano 752 da fundação de Roma, ano 538 do edito de Ciro, autorizando a volta do exílio e a reconstrução de Jerusalém, e no 42º ano do Império de César Otaviano Augusto, enquanto reinava a paz sobre a terra, na sexta cidade do mundo, na sexta idade do mundo, Jesus Cristo, Deus eterno e Filho do eterno Pai, querendo santificar o mundo com a sua vinda, 9 meses depois da sua concepção, nasceu em Belém de Judá, da Virgem Maria, feito homem, nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne. Portanto, meus irmãos e irmãs, nessa tradição da igreja que lê sempre esse anúncio de Natal, a véspera de começar a celebrar o Natal, na missa da noite, coloca toda a questão histórica, tanto as questões históricas do povo do Antigo Testamento, como as questões da sociedade também, Olimpíadas, fundação de Roma, Império, tempo de imperador. Enfim, é bem situado o tempo e o momento do nascimento do Filho de Deus. Aquilo que no Evangelho fala, ou seja, houve um recenseamento e José e Maria foram justamente até Belém para registrar-se e lá nasceu Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, fato histórico. Do outro lado, aparecem também grandes sinais. A leitura do Evangelho de Lucas, da missa da noite, fala que havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores:
não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis o recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, diz a leitura, juntou-se ao anjo uma multidão da coorte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Nós conhecemos muito, meus irmãos e irmãs, essa passagem, inclusive da missa da noite, quando nos fala justamente o povo que andava nas trevas de uma grande luz, nos fala dos anjos que foram anunciar aos pastores e cantaram o glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Sei que em todas as casas, nas igrejas, tem lá o presépio retratando esse episódio. Esse ano são 800 anos que São Francisco de Assis, em Grécio, na Itália, fez o primeiro presépio, como momento de evangelização e de poder traduzir de maneira bastante concreta para as pessoas o mistério da encarnação. São Francisco, justamente ao fazer em Grécio o primeiro presépio, torna também mostrando que a evangelização necessita desses sinais. E que hoje, além de um presépio feito, supõe também de homens e mulheres que têm encontrado com Jesus Cristo e viu que aquele jugo pesava sobre os seus ombros, como fala a leitura primeira da missa da noite, seja o peso de Madian, como fala a leitura, foi retirado e passou a ser uma pessoa livre e nova. Também, meus irmãos e irmãs, são tantas leituras nesse final de semana, mas a carta de São Paulo a Tito, a segunda leitura da noite, fala justamente que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ou seja, se manifestou o grande dom do Senhor, trazendo justamente a graça para todas as pessoas. Eu convido você a ler na sua liturgia diária, obviamente lecionário, a poder aprofundar. São muitas leituras nesse final de semana. Quarto domingo do Advento, estamos aí com as 4 velas acesas, mais a véspera, a vigília de Natal e mais o dia de Natal, nesse final de semana e começo da nova semana. Desejo que vocês possam ter um Natal com Cristo. Natal feliz e Natal com Jesus Cristo. Ter encontrado. Ele nasceu, sim, mas ele necessita que nós, meus irmãos e irmãs, o acolhamos hoje em nossa vida. Nós já acolhemos no passado, em outros momentos, já o acolhemos e o acolhemos como nosso Senhor da nossa vida, mas cada ano é uma nova oportunidade que se abre para nós, de acolher justamente o Príncipe da Paz, o Verbo que se fez carne, acolher hoje em nossa vida, em nossa caminhada, e nos fazer transmiti-lo aos homens e irmãos, irmãs. Começamos nesse final de semana, a partir da segunda-feira, a 8ª de Natal. 8 dias de Natal, celebrando cada dia algumas festas. Santo Estevão, São João, né? E os Santos Inocentes, enfim, a Sagrada Família. São várias celebrações que vão como que enriquecendo essa 8ª de Natal, preparando-nos para que o Natal cada vez mais seja celebrado com a nossa própria vida. E dessa forma também, já concluindo o ano civil, no próximo final de semana, nós também possamos contribuir sempre com a maior notícia, de quanto Deus nos amou, que enviou o seu próprio Filho para ser nosso Senhor e Salvador. A vocês todos, caríssimos irmãos e irmãs, um Natal feliz com Cristo. A você, sua família e todos os seus. Participe das celebrações do 4º domingo do Advento, da Vigília e da festa de Natal. Deixe a palavra entrar em sua vida e exultar de alegria no Senhor. Bom Natal com Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.